Olá, para você que já me segue no meu canal, meu bom dia, que Deus te abençoe e continue te abençoando grandemente. E para você ainda que não é inscrito no meu canal, eu te convido para se inscrever e para que você possa fazer parte desse canal e para que você também ajude a divulgar o Evangelho. Bom, hoje eu quero compartilhar com você um estudo de um livro muito interessante dentre todos eles. O livro que eu estou falando é o livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Capítulo 14. E eu quero compartilhar esse estudo com você para que você possa compreender melhor esse capítulo, que às vezes muitas pessoas, até nos dias de hoje, têm entendido de forma talvez equivocada esse capítulo, porque é um dos capítulos que dá uma... não é o capítulo inteiro, mas um versículo que dá uma base para fazer uma doutrina ou fazer uma teologia sobre o versículo 2. E hoje eu quero ensinar para você e mostrar para você que o versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 14, onde diz: quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus, e fala em mistérios, né? Falam a Deus. Quero mostrar para você que esse texto ele está incluído em um contexto muito amplo, ou seja, muito maior do que apenas lendo só o capítulo 14. Então, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, para que você possa marcar os textos que eu vou ler nessa manhã, para que você possa chegar numa conclusão que o versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 14 é só uma parte daquilo que Paulo está querendo transmitir ao povo de Corinto. Mas, então, pegue a tua Bíblia, que eu vou pegar a minha aqui, e vamos, então, abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Mas antes de nós lermos, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos orar com Deus. Querido e grandioso Pai, obrigado por mais uma vez estar aqui na sua santa presença, onde nesse momento vamos estudar a tua palavra. E o Senhor fique conosco, Senhor, e use-me, Senhor, para transmitir a tua palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu disse, nós vamos fazer um estudo hoje de 1 Coríntios capítulo 14. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção sobre o que vamos ler nessa manhã. Eu vou destacar aqui o versículo 2, que diz assim: pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Nós não podemos ler apenas esse versículo isolado do resto da Bíblia. Muitas pessoas têm feito uma teologia, uma doutrina em cima apenas desse verso, coisa que jamais alguém poderia fazer. Para que possamos entender os versículos mais difíceis, nós temos que ler aqueles mais fáceis, do autor que está falando acerca do mesmo assunto, para que nós possamos entender, porque senão vamos criar muita divergência entre os capítulos e os versículos, se nós lermos cada um separadamente do restante que está inserido aqui nesse contexto. Para que nós possamos entender o versículo 2, nós precisamos ler o capítulo 12. Porque o capítulo 12 deixa claro, no versículo 4, diz assim: há diversidade de dons. Então, se há diversidade, não é apenas um, é vários. Mas o Espírito é o mesmo.
e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 12, eu li o versículo 4, 5, agora eu vou ler o 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esse verso 7 é um dos versos chaves para que nós possamos entender o resto que vamos ler para frente. Porque quando diz que o Espírito é dado a cada um para fim que for útil ou fim aproveitoso, é isso que acontece quando o Espírito Santo dá um dom para uma pessoa para fim evangelístico. O Espírito Santo não dá um dom para as pessoas ao qual não seja para fim evangelístico. Hoje você veja, eu não estou aqui, de primeira mão, quero deixar claro, não estou aqui para atacar a sua fé e nem para atacar a sua religião, de forma alguma. Eu estou aqui fazendo um estudo da palavra de Deus para que você possa entender sobre o assunto. Porque muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, pensam que o Espírito Santo age nela para que ela adivinhação. O Espírito Santo nunca, de Gênesis a Apocalipse, nunca agiu em ninguém para a adivinhação. O Espírito Santo só age na pessoa para fins evangelísticos. O que é um fim evangelístico? Eu vou dar um exemplo. Em Atos capítulo 2, quando foi derramado o Espírito Santo, que ali todo mundo conhece como o dia de Pentecostes, que foi dado o dom de língua para o povo, aquilo foi para fim evangelístico, onde os discípulos falaram em outras línguas a outras nações, línguas que eles nunca haviam estudado, mas o Espírito Santo foi derramado sobre eles para que eles levassem para outras nações, outras nacionalidades, a palavra de Deus. Isto é chamado dons para fins evangelísticos. É isso que acontece. As coisas que hoje se vê, as pessoas dizendo que tem adivinhação do futuro, essas coisas tudo não se encaixa aqui na palavra de Deus. Porque Deuteronômio capítulo 29 é claro em dizer que as coisas reveladas pertencem aos pais e aos filhos, mas as coisas encobertas pertencem somente a Deus. Deus deixou aquilo que nós deveríamos saber, que está registrado aqui na Bíblia. Nós não vamos entender tudo, mas o que Deus deseja que nós sabemos, nós vamos entender. Porque tem muitas coisas aqui que nós não entendemos. Só vamos entender quando Cristo voltar. Aí vamos perguntar e Ele vai responder. Mas por enquanto, vamos ficar só com aquilo que Deus nos revelou. Então, voltando aqui ao versículo, que o dom é dado para fins evangelísticos. E no versículo 8 diz assim: a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, da fé, outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Veja que tem até dons de curar. O Espírito Santo usa uma pessoa, dá o dom para ela, para que ela possa realizar cura em nome de Jesus. Né? E a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito, e a outro, variedades de línguas, e a outros, interpretação de línguas. Veja que a línguas aqui está no plural, não língua no singular. Então, variedade de línguas. No entanto, um só é o mesmo Espírito, realiza
todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um conforme quer. O Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais conforme lhe apraz, ou conforme ele quer, não conforme a gente deseja. Muitas pessoas, eu já tenho visto nas redes sociais, muitas pessoas querendo ter o dom de língua, né? Mas o que é então esse dom de língua aqui? Eu já expliquei, é dom de idiomas. A palavra estranho, muitas Bíblias trazem o título de Atos capítulo 2, línguas estranhas. Lá o derramamento do Espírito, o derramamento no dia de Pentecostes, depois mais um pouco abaixo, línguas estranhas. Eu quero deixar claro para você que a palavra estranho não existe no original grego. A palavra glossa do grego significa idiomas, né? E quando diz aqui falar em línguas no plural, não é língua. Então a palavra do grego de Atos capítulo 2, a palavra é a palavra kainos, que já existe os idiomas. Então é um novo, mas é um novo existente. Aquilo que você não sabe, aquele idioma que você não sabe, mas seu Espírito Santo deu a você, então para você é novo. Não que é novo, exclusivo. É novo para você, que você nunca falou. Mas é um novo que já existe, que já existia. Agora, se ali tivesse a palavra neos, do grego, aí sim seria um novo exclusivo. Que a palavra neos é exclusivo, que nunca existiu, mas ia passar a existir. Mas ali não se encontra esta palavra. Então, para o fim evangelístico, veja aqui que os dons espirituais é o Espírito Santo quem dá, não é o homem quem dá. Muitas pessoas hoje você veja, coloca a mão em você e quer que você fale em língua, que você recebe o Espírito Santo. Não é assim que funciona. Não é o texto bíblico que eu estou lendo para você. Eu posso ler também Atos, capítulo 2, não é assim que funciona, tá? O versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 12 deixa claríssimo. Eu vou até repetir para que você possa gravar ele. No entanto, um só é e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer, como o Espírito quer, não como eu e você deseja. Então agora vamos para 1 Coríntios capítulo 13. Vou ler aqui o primeiro verso. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Devemos prestar bastante atenção quando vamos começar a leitura, para que possamos dar sentido ao texto. Porque o texto que Paulo está dizendo assim: ainda. O ainda não chegou. O ainda está no futuro. No futuro. O ainda não chegou. Ainda se eu falasse. Paulo não diz aqui que ele fala a língua dos anjos. Muitas pessoas leem esse texto quase que particularmente não entendem, por falta de prestar atenção naquilo que está lendo. Veja que o texto diz ainda se eu falasse a língua dos anjos e a dos homens. Então, quando vamos para 1 Coríntios capítulo 14, aí sim, daí vai seguir aqui Paulo está falando sobre o amor, no capítulo 13. E depois ele continua falando, e no 14 ele continua falando do mesmo assunto, só que agora ele vai passar a falar como deveria se comportar as pessoas no culto. Então veja, no primeiro versículo de 1 Coríntios capítulo 14, diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar.
né? O que é uma profecia? A profecia é uma profecia que estará sempre no futuro e não no presente e nem no passado, mas sim no futuro. Por isso que Paulo diz: procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Então, se você tem aí um dom que o Espírito Santo te deu de profecias, lembrando que as profecias, elas têm que ser compatíveis, têm que se encaixar dentro de um contexto bíblico, né? Ela tem que ter base bíblica para aquela profecia. Não pensa que uma profecia ela pode ser distinta segundo aquilo que as pessoas dizem. Hoje as pessoas têm muitas revelações, né? Que querem dizer do futuro. Então eu quero dizer para você que isso também, vou dizer assim, com muito respeito aos irmãos que têm essa crença de revelação e essas coisas que a Bíblia não, não apoia esse tipo de coisa, principalmente para confusão. Porque se todo mundo levar o pé da letra o que revela hoje, vamos dizer assim que a briga vai estar feita. Porque tem gente que até diz que revela a vida da pessoa. Imagina aí. Né? Então, todas as profecias, revelação e dons é para fim evangelístico, não para fim que achar que você é melhor do que os outros. Então agora, vamos ver aqui o que o resto dos textos estão dizendo. Lembrando que sempre que vamos ler ou estudar algum capítulo da Bíblia, temos que ver em que contexto está inserido aquele texto que você não entendeu. Ao longo do estudo da Bíblia, nós chamamos os blocos de perícope, que é onde começa e onde o autor termina a sua fala. Então Paulo continua dizendo aqui no versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 14. Lembrando que hoje estamos estudando 1 Coríntios, capítulo 14. O que profetiza, porém, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. E o que fala em língua edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falassem em línguas, mas muito mais que profetizais. E o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que esse também interpreta, para que a igreja receba edificação. O conselho de Paulo para a igreja de Corinto é o seguinte: muitas pessoas estavam, vamos dizer assim, se banalizando dentro dos cultos. As pessoas estavam cultuando e muitos estavam falando em outros idiomas dentro da igreja e estava confundindo muitas pessoas. Né? Então estava tendo uma desordem no culto. Então Paulo está dizendo aqui que aquela pessoa que vai orar em língua, que ore também para que ela possa interpretar, para que o seu irmão possa dizer amém, para saber o que você está dizendo. E no versículo 6, ele continua dizendo: agora, irmão, se eu for ter convosco falando em língua, que vos aproveitaria se não vos falassem por meio de revelação, ou de conhecimento, ou da profecia, ou de doutrina? Da mesma forma, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distinto, como conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Paulo está dizendo, se as coisas inanimadas não der os unidos ou formassem o certo que se toca, como vão entender? E aí ele diz, se a trombeta não der os unidos, se a trombeta der os unidos incerto, quem se preparará para a batalha? Quando lemos Números capítulo 10, versículo 9, toda vez que ia ter uma batalha, a trombeta era tocada. Assim todo mundo saberia que estavam em guerra ou haveria uma batalha. Então todo mundo se preparava. Aí Paulo diz, se a trombeta der os unidos incerto, quem vai se preparar para sair à batalha? Assim também é vós, Paulo está dizendo. Se com a língua
não pronunciar palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que diz? Estarei como que falando ao ar. Se uma pessoa for ter comigo, vindo falar em outro idioma que eu não entendo, ela vai estar como falando sozinha. A não ser que o Espírito Santo conceda-me o dom de interpretação. Aí sim eu vou entender o que ela está dizendo. Caso contrário, eu não vou entender. Ela vai estar como falando ao ar, como está falando sozinha, porque eu não vou estar entendendo nada. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Se eu, porém, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que eu falo, e aquele que fala será estrangeiro para mim. E ele continua dizendo, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar nele, para a edificação da igreja. Quando todo mundo se reúne na igreja e oram um pelos outros, adora a Deus, isso é edificar a igreja, porque todo mundo está na mesma comunhão. Quando essas pessoas estavam orando em língua, ela estava edificando a si mesma, porque ninguém entende. Deus entendia, né? Porque ela estava falando em um outro idioma. Deus entendia, mas as pessoas que estavam ao redor dela não entendiam o que ela estava dizendo. E o versículo 13 diz, pelo que o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora, de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Agora, aqui tem um texto-chave, que é o versículo 16. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o não instruído amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Se você estiver em um lugar orando em outra língua, como que eu vou dizer amém? Porque se eu não estou entendendo aquilo que você está falando. Então, Paulo diz mais uma vez, Paulo faz aqui até uma pergunta, né? Como que eu vou dar graça se eu não sei o que está dizendo? E no versículo 17, em verdade, tu dás bens à graça, mas o outro não é edificado. Não é edificado porque quando nós estamos num culto, muitos oram um pelos outros, como eu disse, e adoração a Deus. E aí, presta atenção no versículo 18 agora que eu vou ler. Eu espero que você esteja entendendo aqui o que eu estou te explicando. Aí Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus porque falo em outra língua mais do que todos vós. Daí ele continua. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. Há um texto muito interessante que eu quero ler com você, para que você entenda. Por que nesse versículo 18, Paulo diz assim, eu dou graças a Deus porque eu falo mais do que vós em línguas, mas eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para a edificação da igreja do que falar 10.000 palavras em línguas. Por que Paulo está dizendo isso aí? Veja, muitas passagens, igual Atos capítulo 10, versículo 30, a partir do versículo 34, ali quando Pedro coloca a mão sobre o gentil, ali os servos de Cornélio, o Espírito Santo é derramado sobre eles e eles começam a falar em língua, né? Como vemos aqui em Atos capítulo, na verdade é o versículo 44, Atos 10, 44, não 34.
dizendo Pedro, né, os judeus seguidores de Jesus que tinha vindo, Pedro maravilharam-se que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre o gentil. Então, quando ele está falando, o Espírito Santo vem sobre o gentil e eles passam a falar em línguas. Por que falar em línguas? Porque para dar a entender aos discípulos que também a palavra de Deus tinha chegado ao gentil. Como lemos no versículo 34 de Atos capítulo 10, que diz que Pedro abrindo a sua boca, na verdade, conheço que Deus não faz acepção de pessoas. Então a salvação estava disponível e está disponível para cada um de nós. E em Atos capítulo 9, no versículo 17, veja que mesmo quando Ananias colocou a mão em Paulo, Paulo não falou em línguas. E por quê? Eu já vou explicar para você. Então Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e Paulo, né? Disse, irmão Saulo, ainda Paulo chamava Saulo, porque aqui vai acontecer agora a conversão dele. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos uma escama e voltou a ver. Levantou-se e foi batizado. Veja que aqui não diz assim, e o Espírito Santo veio sobre ele e ele passou a falar em línguas. Por que isso não aconteceu? Porque no mesmo livro de Atos, capítulo 5, no versículo 34, versículo 5, 34, diz assim, levantando-se, porém, no sinédrio certo homem chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levassem para fora os apóstolos. Aqui é a intervenção de Gamaliel junto ao povo ali. E quando vamos para Atos capítulo 22, eu vou ler primeiro o versículo 20, o capítulo 21. Por que Paulo não recebeu o dom de língua, né, o dom de falar? Porque Paulo era um homem estudado, letrado, um homem que sabia de lei. Paulo, o teólogo, né? Paulo falava pelo menos 5 idiomas. Né? No Atos capítulo 21, no versículo 37, diz assim, quando ia ser conduzido para dentro da fortaleza, ou seja, dentro da prisão, Paulo perguntou ao comandante, permita-me dizer algo? Respondeu ele, sabes grego? Não és tu egípcio, que há poucos dias iniciou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Paulo respondeu, eu sou judeu, natural de Tarso, da cidade importante da Sicília. Peço-te, porém, que permita-me falar ao povo. Tendo recebido a permissão do comandante, Paulo pôs em pé nas escadas e fez um sinal com as mãos ao povo. Tendo feito grande silêncio, disse-lhe em hebraico. E quando ouviram-lhe falar em hebraico, maior silêncio fizeram. Então Paulo lhe disse, eu sou judeu, nascido de Tarso da Sicília, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então Paulo, diferente de ser como Pedro, Paulo teve a oportunidade de estudar, né? E aqui eu li o Atos capítulo 22, versículo 1 a 3. Paulo teve a oportunidade de estudar, foi criado aos pés de Gamaliel, um mestre da lei, um homem respeitado. Já Atos capítulo 3, veja que Pedro era um homem iletrado, mas era cheio do Espírito Santo, por isso que foi
que foi derramado o Espírito Santo e Pedro recebeu o dom de falar em outras línguas. No Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, na verdade, versículo 8 diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel. Então Pedro aqui vai dizer uma série de coisas, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado. Pedro aqui curou um homem paralítico, né? E então Pedro recebeu os dons espirituais, principalmente dom de falar e dom de curar, né? Atos capítulo 9, Pedro até ressuscita uma mulher chamada Tabita, né? Dorcas. Então, veja bem. E Paulo continua, então, voltando aqui, para que você entenda que Paulo falava, por isso que Paulo diz, eu falo mais do que vós em línguas. Né? E Paulo continua dizendo aqui, irmãos, versículo 20 agora de 1 Coríntios capítulo 14. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sedes menino na malícia e adulto no entendimento. E está escrito na lei, por gente de outras línguas, olha que importante ler, gente de outras línguas, e por lábios, e por outros lábios, falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Olha, o versículo 21 dá uma base muito, muito grande para que nós entendamos que o dom de língua que Paulo está falando aqui é o dom de nacionalidade. Né? E Paulo está ensinando aqui como deve ser usado. E daí diz assim no versículo 22, de sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Lembra de Atos capítulo 2? E a profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Quando a profecia que está, como eu disse, no futuro, você vai entender que Deus te deu uma profecia para descrever os acontecimentos que está no futuro, como diz o livro de Daniel. Daniel é um livro espetacular que se você entender, você vai ver que as profecias estão no futuro, assim como Apocalipse. E por 23. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas, e entrarem um que não que tem instrução, ou incrédulo, não dirão que que estáis louco. Se, porém, todos profetizarem, e alguém sem instrução ou incrédulo entrar, por todos é convencido e por todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então aqui você entendeu que quando há profecia, por isso que Paulo diz que profetizar é maior do que falar em língua, porque quem profetiza, a pessoa vai entender que aquilo que você está falando está no futuro e vai adorar a Deus, que Deus deu uma revelação de profecia a você. Então, Paulo vai dizer aqui agora, no versículo 28, se contudo não houver intérprete, que seja calado. Eu vou ler o 27. Se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Se contudo não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Veja o que importância é esse texto. Paulo diz assim, se você recebeu o dom de língua, de falar em outro idioma, mas se você está numa comunidade onde as pessoas não entendem o seu idioma, então fala o seguinte, ore a Deus, fale com Deus a si mesmo. Mas agora, se tiver ali, se contudo houver intérprete,
Se contudo não houver intérprete, você fica caladinho. Agora, se tiver alguém que interpreta o seu idioma, então você pode falar que a pessoa vai interpretar aquilo que você está dizendo. É a mesma coisa quando você vê um culto de uma pessoa estrangeira vir dar uma palestra aqui no nosso país ou em outra ou na sua igreja. A pessoa talvez fala um outro idioma, daí precisa de um intérprete. Daí ele vai falando e a pessoa vai interpretando. Se ele vir ali e não tiver um intérprete, não adianta ele falar nada, porque certamente você não vai entender. Então, como você vai entender o que ele está dizendo? Então é melhor que ele vai lá, se não tiver intérprete, que ele dá o lugar para outro orar, sente no banco e fica orando ele com Deus. Deus vai entender ele. Porque se não tiver intérprete, como é que ele vai dar o sermão? Visto que ninguém vai entender, ninguém vai dizer amém, nada. É isso que Paulo está dizendo. E para nós concluirmos esse estudo, e Paulo disse: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se, porém, os outros que estiverem sentados for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Eu vou ler o 32 agora. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, né? Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em toda a igreja dos santos. Então Paulo está dizendo aqui que a igreja é uma igreja, que Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Então nas igrejas devemos ter reverência. Todo mundo tem espaço para falar, mas muito mais profetizar. E no versículo 37, eu vou agora ler até o 40 para que você possa compreender de uma vez por todas. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se, porém, alguém ignora isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, irmãos, procurar com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Faça-se, porém, tudo com decência e ordem. Isto é muito importante para que possamos entender os dons espirituais aqui revelados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. Não lemos só um verso isolado, temos que ler tudo. Eu li aqui quase todos o capítulo 14 de Coríntios, para que você possa compreender o que significa aquele texto. Nós precisamos entender que muitas vezes os irmãos dizem assim: eu entendi isso, eu vou pregar isso. Não podemos fazer assim. Temos que ler o contexto onde esse verso continua inserido. Para fechar, eu quero deixar para você como que uma pessoa diz uma coisa e outra pessoa diz outra coisa, mas no mesmo sentido que se encaixa. Mateus capítulo 27, Mateus descreve assim que Judas se enforcou. Mateus 27, 5 diz assim: Então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e se enforcou. Ponto final. Aqui Judas se enforcou. Em Atos capítulo 1, versículo 18, Atos 1, 18, aqui é uma descrição do enforcamento de Judas, mas com outra passagem, outras palavras. Atos capítulo 1, versículo 18 diz: Ora, este, falando de Judas, adquiriu um campo com recompensa do pecado, e jogando-se de cabeça, partiu-se ao meio, e toda a sua entranha se derramaram. Mateus apenas diz que Judas se enforcou. Mas Lucas disse que ele, jogando-se de cabeça para baixo, partiu-se ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Por quê? Qual texto está certo? Mateus ou Lucas? Os dois estão certos. Mateus era um homem simples, coletor de impostos. Lucas é um médico. Portanto que a Bíblia chama Lucas de o médico amado. Então ele deu mais detalhe. Depois que Judas se enforcou, com certeza pode ter
quebrado a corda, ele cair de ponta cabeça e caído ali, e acontecia tudo isso. Mas Lucas, por ser médico, especificou detalhadamente o que realmente aconteceu com Judas, enquanto Mateus só apenas diz que ele se enforcou. Então, veja bem, cada um escreveu inspirado com aquilo que o Espírito Santo inspirou para escrever. É que um viu de um jeito, analisou com simplicidade, e o outro, que tinha conhecimento no assunto, especificou com detalhes aquilo que ocorreu. E é assim que nós entendemos a Bíblia. Cada um escreveu do jeito que foi inspirado. Lembrando que Deus não escreveu a Bíblia. Deus inspirou os profetas, os homens a escrever, né, conforme a sua capacidade. Porque se Deus tivesse realmente escrevido a Bíblia, com certeza não haveria uma só vírgula fora do lugar. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, que você continue estudando a Bíblia para que você cresça espiritualmente na sua fé. Que Deus te abençoe. Antes de nós fecharmos esse estudo, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e grandioso Pai, obrigado por mais esse estudo, Senhor, onde o Senhor fez-nos compreender, Senhor, a importância dos seus dons. Que o Senhor derrame a cada um de nós, Senhor, os seus dons como melhor o Espírito Santo apraz ou quer, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, meu Pai, e nos guarde. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.